Olá, turma de administração da produção. Esse vídeo ele vai versar sobre tipos de arranjos físicos ou layout. Esse vídeo assim, ele apresenta alguns exemplos, né, de layout, alguns conceitos, algumas vantagens, algumas desvantagens que constam lá no capítulo 4 de peinado e graelme, tá? Que trata especificamente de arranjo físico e layout. Embora o vídeo seja interessante, né, apresente exemplos e ajude na compreensão, de maneira alguma ele vai substituir a leitura daquele capítulo. Tá? Então, o interessante é vocês lerem e depois assistirem o vídeo ou vice-versa. Tá? É, Além disso, observem lá no Moodle que consta um fórum para vocês explicarem um arranjo físico no qual vocês já trabalharam. Tá? Então prestem bem atenção nas ordens que constam lá e no prazo de entrega. Tá? Então eu desejo a todos aí uma ótima semana de estudos e contem comigo sempre, tá bem? Então, esse capítulo vai falar então sobre o arranjo físico. Então, o layout é a forma como as máquinas e os equipamentos são dispostos dentro de uma fábrica ou, enfim, de um restaurante, de uma loja. Né? Então, essa parte de planejamento prévio. Então, o que a gente vai ver é que é necessário fazer um bom planejamento antes de instalar as máquinas do processo produtivo. Né? Tem que se pensar a ordem do processo produtivo, tem que se pensar o tempo que vai ser gasto. Então, nessa parte inicial, o Peinado e o Graelme vão trazer alguns conceitos para vocês entenderem a importância disto. Tá? Então, por que isso é importante, né? Porque vai ser a ordem com que a empresa vai fazer o processo de produção, né? Vamos pensar numa sala de aula, a maneira como a gente coloca as cadeiras e as classes, enfim, vai definir como vocês vão assistir uma aula, né? A forma como um supermercado dispõe das suas prateleiras vai definir como vocês vão procurar os produtos lá dentro. Então, isso pode facilitar ou pode atrapalhar, né? E uma vez instaladas todas essas, né, enfim, as prateleiras, fica difícil depois mudar tudo. Né? Então, essas decisões de arranjo físico, elas são de nível estratégico, porque uma vez, quando a gente pega uma fábrica nova, um supermercado novo, isso é muito importante, não dá para voltar atrás de uma forma simples. Né? Então, quando a gente fala assim de uma nova fábrica, de um novo supermercado, a gente está tomando uma decisão estratégica em termos de layout. Né? Mas elas também podem ser do nível tático operacional, quando envolvem pequenas mudanças, aí quando eu digo pequenas, aquelas do nível mais operacional, de trocar uma ferramenta de lugar, uma mesa de trabalho, de um escritório de um lugar para outro, algo que não interfira tanto no processo produtivo, ou podem ser do nível tático, né? Quando envolvem. A gente não está falando aqui então de mover apenas uma mesa ou de instalar uma fábrica, mas a gente está falando em mudanças de um setor, daqui a pouco, de um departamento. Né? Então, essas decisões do arranjo físico, elas não são rápidas, elas levam tempo, necessitam um bom planejamento, vão impactar nos custos de produção. Né? Então, quanto mais tempo o processo produtivo leva, né, mais talvez atrase a entrega dos produtos. Né? Isso, enfim, é algo que tem um peso grande para a empresa. Né? Outra questão que é importante, né? Uma vez que eu instalei todas as máquinas e os equipamentos, se eu quiser mudar algo, talvez eu tenha que fazer uma parada na produção e talvez eu fique 1, 2, 3 dias fazendo essas mudanças. Né? Não raro, algumas empresas optam por fazer mudanças nos finais de semana, no período de final de ano, justamente para não impactar na produção, no dia a dia. Tá? Por que então? Porque isso tem um custo elevado, né, para fazer essas mudanças de arranjo físico. Então, embora pareça ser muito simples, é apenas a forma como eu coloco as máquinas e os equipamentos,
uma vez colocados, vai ser difícil mudar. Então, tem que ser muito bem planejado, né? Para não gerar esses processos de produção confusos, demorados, né? Ou, inclusive, fazer um arranjo físico prevendo uma possível expansão da produção. Tá? Então, isso tudo é muito importante. Né? E aí, no capítulo 4, a gente vai ter alguns tipos de arranjos. Então, o primeiro dele é um arranjo físico ou layout, né? Tanto faz, se quiser arranjo físico ou layout, tá? Arranjo físico por linha, né? Ou por produto, aqui eu trouxe a imagem de um frigorífico, né? Então, isso é muito comum em frigoríficos, montadoras de automóveis, num restaurante por quilo, vocês também seguem uma linha, né? Aqui as máquinas vão ser fixas, né? De acordo com o processo produtivo. Tá? Aqui é quando que é indicado isso, né? Quando a gente tem um fluxo rápido de produtos, né? A gente tem, por outro lado, a gente tem um alto custo para implantar, ou seja, pensem, né? Toda uma estrutura que vai ficar fixa no processo produtivo, porém, como a gente está falando aqui num alto volume de produção, né? Vamos pegar aqui a imagem, né, desse frigorífico, o custo variável acaba sendo baixo, porque eu tenho uma alta produção, né? Aqui, quando se fala em formas U ou S, é a forma aqui da linha de produção, se vocês olharem, ela vai contornando, ela vai tentando ocupar todo o espaço, que geralmente é um retângulo ou é um quadrado, então se faz essas formas em U da linha ou em S para poder ocupar bastante esse espaço, que geralmente é um retângulo, né, numa fábrica. Tá? Por ser uma produção em massa, fica fácil controlar a velocidade da produção. Então, existe todo um cálculo que o livro vai apresentar para se controlar o ritmo de produção. Tá? O pessoal que faz aqui TGA vai fazer um link lá com o que a gente está vendo na teoria clássica, no Taylorismo, no Fordismo. Né? Isso tudo que a gente trabalha hoje nasceu lá, então, há mais de 100 anos atrás. Tá? Por outro lado, quais são as desvantagens, né? Se por um lado é bom porque tem fluxo rápido, um custo variável baixo, a gente consegue controlar a produção, por outro lado, é entediante para um operário ficar na linha de produção executando o mesmo trabalho sempre. Né? E como eu falei antes, já também um alto investimento nas máquinas, não é fácil, então esse sistema não é flexível para mudanças. Ele pode ter gargalos, ou seja, tem pontos em que vai acumular muito trabalho, por isso tem que ter um equilíbrio na hora de se pensar os tempos de cada etapa, né? E uma vez ocorrendo gargalo ou tendo problema em uma etapa da linha, muitas vezes é comum se parar toda a produção para se resolver esse problema. Então, são os aspectos negativos, né? As desvantagens. O segundo tipo de arranjo é por processo ou funcional, e aqui a gente imagina em um hospital, né? Então, no hospital tem a maternidade, tem o bloco cirúrgico, tem a enfermaria, tem a emergência, ou seja, cada setor, né, é uma função, então, e são funções bem diferentes. Tá? Então, a imagem que eu trouxe aqui é de uma empresa que trabalha numa área que tem tornos, apenas os tornos, né? Se for pegar o português correto, um processo lá no setor ao lado que é de estampagem, no outro que são as furadeiras, no outro que são as etapas do corte, enfim, e uma área para movimentação. Cada setor executa um processo, né? Cada setor tem uma função nessa fábrica. Tá? Da mesma forma, o pessoal que vai em lojas de departamento, né, tem a área das roupas masculinas, a área das roupas femininas, a área infantil, a área de calçados, a área de cosméticos. A gente também pode entender que esse arranjo é por processo ou por função. Né? O bom é que ele é flexível, tu consegue mudar, né, as peças, tu tem flexibilidade para fazer mudanças, enquanto, por exemplo, uma loja de departamento, tu consegue ir mudando as roupas, né, sem grandes dificuldades. Se consegue ter essas flexibilidades quando ocorrem mudanças no mercado. Né? E tu consegue aqui, nesse caso da figura que eu trouxe, se faz diferentes tipos de produtos, né, porque tu tem uma flexibilidade. Tu pode usar um pouco o setor de torno para fazer um produto, se quiser fazer outro, tu
daqui a pouco tu não vai utilizar esse setor, vai utilizar um setor do lado, né? Então no caso do hospital é a mesma coisa. Nem todo mundo vai passar por todas as etapas do hospital, alguns vão apenas para emergência, outros vão apenas para o bloco cirúrgico, enfim, tu tem essa flexibilidade. Tá? Por outro lado, em alguns casos, como essa figura que eu trouxe, o fluxo pode ser longo, pode ser demorado, tu tem que preparar uma máquina, então tu usa um torno, daqui a pouco tu precisa limpar o torno para produzir um outro produto, ou tu usou o tanque para lavar uma roupa e vai ter que limpar o tanque para fazer a lavagem de outra, enfim. Esses tempos de preparo, que a gente chama de setup das máquinas, é limpar uma máquina e preparar para usar para um outro processo, isso demorado. Tá? O próximo arranjo é o celular, então ele pega um pouco da característica do anterior, que é o por função, mas em uma mesma célula a gente tem todas as máquinas necessárias para fazer o produto do início ao fim. Então, ele é como se fosse, o produto entra aqui e eu tenho todas as máquinas que eu preciso. E do lado tem uma célula idêntica. Tá? Isso diminui o tempo de movimentação. Se no arranjo por função vocês viram ali que o produto podia ir para um setor e para outro e voltar, aqui ele fica dentro da mesma célula e tu consegue executar do início ao fim. Tá? Essa flexibilidade, essa diminuição no tempo de movimentação acaba sendo um aspecto positivo. Por outro lado, ele é muito específico, né? Eu não consigo... É muito específico para que eu vou produzir apenas um tipo de produto ou uma família de produtos. E por outro lado, se eu não tenho nada para produzir, ele vai ficar ocioso. Tá? Além do que também é difícil fazer o arranjo físico juntando todas as máquinas e equipamentos num lugar só. Não é simples. Tá? O livro traz como exemplo, né, shopping de lojas de fábricas. Imaginem assim uma espécie de feira para lojistas, onde lá dentro vão ter fábricas que vendem roupas, que vendem calçados, que vendem roupas de inverno, de verão, ou seja, o lojista vai neste local e encontra lá dentro revendedores de todos os tipos de produto que ele precisa. Né? Então, ele não vai precisar percorrer 7 ou 8 tipos de lojas. Não vai precisar ir numa loja só para comprar os calçados que ele vai vender na próxima estação. Ele vai em um mesmo lugar e lá dentro ele encontra praticamente tudo, né, que ele precisa. Eu trouxe aqui um exemplo de algo que eu passei, né? Eu e minha esposa, a gente ia muito em feiras de gestantes e de bebês. Então, é um lugar onde tu encontra tudo, né? Desde brinquedos, roupas, fraldas, calçados. É uma feira onde alguns lojistas vendem um tipo de produto e outros vendem itens complementares. Aqui pela imagem você já tem uma ideia, né? Nem todos vendem roupas. Né? Alguns vendem calçados, outros vendem brinquedos. Para quem está nessa etapa de gestação e de início, né, pós o período da maternidade, é muito bom porque tu, num lugar só tu encontra tudo que tu precisa. Roupa de cama, enfim, itens de culinária, enfim, produtos assim relacionados à saúde, enfim, né? Nebulizador. Tu encontra tudo num lugar só. Tudo relacionado a crianças e bebês no mesmo local. A gente pode também entender ele como um arranjo celular. Tá? E um dos últimos é o por posição fixa. Né? Então, imaginem, para que eu consiga produzir um avião, o avião tem que ficar fixo e todo o processo produtivo ocorre ao redor dele. Né? Então, uma vez que a fuselagem está pronta, vem o pessoal que vai daqui a pouco instalar a parte elétrica, né? Ou vai instalar a turbina. Né? Então, a gente usa esse arranjo por posição fixa quando é difícil, é impossível ou inconveniente mover um produto. Né? Por outro lado, eu vou conseguir terceirizar algumas partes de produção. O motor não vai ser fabricado aqui, o motor vai ser terceirizado, o motor não, a turbina, né? A turbina vai ser terceirizada e vai chegar já pronta aqui, né? Assim como as outras partes do avião. Né?
É um processo, então, complexo, eu vou ter que ter áreas externas para poder submontar ou para deixar estocado uma parte do avião que vai ter o momento certo para ser encaixado aqui na linha de produção, e eu não vou conseguir fazer muitos aviões por dia, né? Eu vou ter um longo processo para produzir um avião, então por isso que vai ser uma produção em pequena escala, né? O outro exemplo que eu trouxe aqui, o arranjo por produção fixa, por posição fixa, é então a construção de plataformas e de navios, onde a plataforma fica fixa num estaleiro, aqui no caso o estaleiro lá de Rio Grande, que produziu já várias plataformas, né? Para vocês terem uma ideia, então, ela é fixa e vão chegando as partes e vão sendo encaixadas aqui, né? Bom, turma, então o vídeo espero que tenha ajudado vocês de alguma forma na compreensão dos tipos de arranjos físicos. Eu desejo para vocês uma ótima semana de estudos. Para isso, então, acessem o Moodle, façam a leitura do capítulo, participem do fórum e procurem, acho que além dessa parte de estudos, né, de leitura, dessa parte mais teórica e prática no sentido de escrever sobre o layout, o arranjo físico que vocês atuaram, tentem observar por onde vocês caminham, seja num shopping, seja num supermercado, seja em uma farmácia, seja num açougue, numa loja, enfim. Procurem olhar para esses arranjos físicos e ver se o que vocês estão estudando aqui faz sentido. Ou estão numa loja, qual é o tipo de layout que está ali? Tentem olhar para onde vocês sempre passaram com esse olhar de quem acabou de ler o capítulo 4 do livro, quem acabou de assistir o vídeo e que já tem um outro olhar sobre os layouts e sobre os arranjos físicos. Tá? Então, desejo uma excelente semana de estudos para vocês e até a próxima aula.